Digníssimo Presidente do Conselho Comunitário da Fundação Cardoso de Moura, digníssimo Presidente da Assembleia de Freguesia de Louriga, colega vereador, digníssimo Presidente da Junta de Freguesia de Louriga, digníssimo Presidente do Conselho de Administração da Fundação Cardoso de Moura, demais órgãos sociais desta Fundação, representantes de associações e instituições desta Vila de Louriga. Deixem-me, no dia de hoje, e pelas razões óbvias, saudar de uma forma específica duas instituições. Por um lado, a Banda Filarmónica de Louriga, por razões óbvias, e também a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Louriga, convidadas e convidados, mulheres e homens de Louriga. Permitam-me que comece exatamente por todos cumprimentar e saudar, fazê-lo de uma forma igual, mas também fraterna, solidária e amiga, como é panágio das gentes da Serra da Estrela. Depois, e em segundo lugar, agradecer o convite que gentilmente me foi endereçado para poder partilhar com a Fundação e com todos vós aquilo que é um momento muito importante da sua história, mas também um momento importante das instituições e das pessoas de Louriga que, de uma forma ou de outra, foram construindo aquilo que é este caminho de história de alguns anos a esta parte, normalmente pelas razões de que o próprio fundador quis levar por diante a quando da Constituição e de levar por diante aquilo que está subjacente em termos das questões estatutárias. Um agradecimento muito importante e a relevar a importância daquilo que foi o trabalho que nos últimos anos, independentemente daquilo que aconteceu no passado mais longínquo, que as pessoas fizeram no sentido de, por um lado, capacitá-la do ponto de vista burocrático para que todas as reformulações pudessem acontecer nos últimos tempos para propiciar ações do ponto de vista logístico que estão a dar, ao fim e ao cabo, frutos no sentido de ir ao encontro de um conjunto de necessidades sentidas pela própria comunidade e, por outro lado, que vão ao encontro de desígnios que se prendem em comum com o próprio Conselho. É evidente que, naquilo que foram as informações que aqui nos foram trazidas, já no dia de hoje, essas questões são, ao fim e ao cabo, articuladas, pensadas e, por isso mesmo, têm hoje uma relevância extrema naquilo que é o nosso cotidiano. Há preocupações que são preocupações de todos e que se prendem essencialmente com aquilo que é o maior problema que a região ou as regiões do interior vivem e que tem a ver exatamente com a regressão demográfica e, por outro lado, também com o envelhecimento da nossa população. Foram aqui apresentados instrumentos que, em continuidade, vão tentando minimizar aquilo que são essas questões. O cheque educação, o cheque também direcionado no sentido de poderem multiplicar ou incentivar aquilo que são os nascimentos, que vêm complementar ferramentas que o município também tem tido, de formas, diria, diferentes, mas que são complementares. Estou a falar em concreto daquilo que é o regulamento que nós temos direcionado ao nascimento e também à própria adoção, num contexto que não é um contexto anual, é um contexto trienal, com donativos ou valores que são valores diferenciados, mais fortes, diria, no primeiro ano e que vêm tendo valores diferenciados para menos em termos do segundo e do terceiro ano, mas que, convenhamos, alicerçados exatamente em termos de complementaridade com outras ferramentas, ajudam a minimizar aquilo que são os problemas, mas que, no todo, na verdade, aquilo que são os frutos desta situação pode eventualmente acontecer naquilo que é o médio e o longo prazo, mas não em termos do curto prazo. Há um conjunto de ferramentas que eventualmente podem haver acontecer, dado que um território como este tem potencialidades imensas, muito correlacionadas com aquilo que é o próprio património natural, aquilo que é o património construído, aquilo que são os ecossistemas, aquilo que tem a ver com um espaço e um território único como é este da Serra da Estrela, mas correlacionado com os tais problemas que eu aqui vos evidenciei. Nestas circunstâncias, é evidente que há
acantonar de problemas, vou dizer assim, que as comunidades têm vivido e entre os quais, muitos deles, correlacionados com aquilo que são as classes mais novas, os mais jovens, que por um lado, em termos daquilo que é o seu número cada vez mais escasso nas localidades fora daquilo que é a sede do nosso Conselho, tem levado a que muitas das escolas efetivamente fechem as suas portas. Nós temos 3 ou 4 sítios onde hoje a escola do primeiro ciclo continua a funcionar, não respeitando aquilo que são os fundamentalismos também inerentes à força das próprias portarias, a questão dos 21 alunos, e nós sabemos que localidades como Sandomil, como Loriga, como Torrozelo, como Sabugueiro, que eventualmente estão a funcionar por aquilo que é a diplomacia do ofício e também pelas pressões que o município gera no contexto daquilo que é a delegação regional, que serve aqui como entreposto para essas mesmas reivindicações. Este ano, infelizmente, tivemos ainda a situação que se prendeu, portanto, com o segundo ciclo, onde, no contexto daquilo que era o número exigido e que é o número exigido, que reduziu para 24 alunos por turma, e nós sabemos que no contexto global daquilo que era o 7º, 8º e 9º ano, não se reuniam esses alunos relativamente a uma turma só em cada um desses mesmos anos. E por isso a ação aconteceu. É evidente que há outros reptos que nestas situações de dificuldade também se geram com certeza janelas de oportunidade, e o repto que aqui foi lançado no contexto da utilização de aquilo que é a escola que do ponto de vista físico existe aqui em Loriga, que não há outra com a mesma qualidade, tem que se dizer isso, no contexto do nosso Conselho, não dependendo diretamente daquilo que é o município, dado que as instalações não são efetivamente nossas. Aquilo que aqui deixo é toda a minha disponibilidade no sentido de encontrarmos soluções relativamente àquilo que é o edifício que ele está, independentemente de haver uma utilização mínima por aquilo que é a turma, vou dizer assim, que ali funciona com cerca de 13 ou 14 alunos no contexto do 1º, 2º, 3º e 4º ano em Loriga. Portanto, essa disponibilidade aqui efetivamente fica para que nós, junto de quem de direito, encontremos soluções que sirvam exatamente esta comunidade, sirvam logicamente o Conselho, sirvam logicamente o país. Por isso, e também em termos finais, queria deixar as minhas últimas palavras para a Banda Filarmónica de Loriga. Como aqui o Sr. Diretor Executivo da própria Fundação fez também uma história de vida no contexto de uma relação que teve no passado com a própria Banda Filarmónica de Loriga, todos nós temos, diria, ou quase todos nós, de uma forma direta ou indireta, histórias que nos correlacionam com aquilo que são estas bandas e que, por sua vez, são o pulmão, são a força de muitas das nossas comunidades, conjugadas, logicamente, com outras associações ou instituições que nelas também estão radicadas. Eu, na minha juventude, tinha os meus 12 anos, também coincidente com o diretor, com os donos do diretor, eu fiz parte de uma banda que era a banda da empresa hidroelétrica da Serra da Estrela. Tive um período de anos muito curtos no contexto da banda, porque com a questão do 25 de Abril, a própria filosofia de funcionamento e a cultura da empresa ou das empresas se alterou significativamente e a banda foi extinta. Foi, quero-vos dizer, com aquela tenra idade, a minha primeira escola de vida. E foi a minha primeira escola de vida porque conheci um conjunto de pessoas mais velhas, logicamente, do que eu, de algumas que partilharam emprego na empresa hidroelétrica exatamente porque eram músicos na banda dos bombeiros voluntários de Ceia, que era assim que na altura se chamava. Transitaram, portanto, para a banda da empresa hidroelétrica, aí tiveram emprego por essa mesma razão, e depois havia um conjunto, diria, de estatuto dos elementos da banda dentro da própria empresa, e eu, enquanto filho, diria, de funcionário, também partilhei esse desafio, aquele desejo de ser músico,
mas também era remunerado. Vejam bem, eu com 12 anos ganhava 30 escudos por ensaio, e depois, em termos de saída, tínhamos um valor de 100 escudos por cada uma das saídas. A banda era mais cara no contexto daquilo que era os valores que efetivamente recebia. Ainda ontem nós tivemos a apresentação do Cineeco em Ceia, e eu falei exatamente com aqueles que ali estavam, oriundos de várias empresas ou de várias instituições, e comunguei exatamente o recordar desta situação. Fiz das primeiras saídas, se não a primeira, fizemos uma saída ali para os lados da Guarda. E nós hoje sabemos as dificuldades que temos a quando das festas locais, daquilo que é o levar dos andores, porque os próprios voluntários vão efetivamente falhando, aquilo que é o levar o conjunto dos outros instrumentos que são imprescindíveis a que as procissões possam ser realizadas, e naquela altura a banda levava 6 contos. E no primeiro andor, que para o levarem as pessoas faziam arrematação para poderem ter esse sacrifício, vou-lhe chamar assim, a banda da empresa hidroelétrica da Serra da Estrela foi paga, portanto, na primeira andor. As realidades mudaram, mas eventualmente, como eu disse e reforço, foi sem dúvida nenhuma a minha primeira escola de vida. Fui talvez das transferências mais caras depois da banda da empresa para a banda de Ceia. A banda de Ceia que sofreu também grandes transformações na altura, infelizmente hoje nem sequer, portanto, sai à rua porque, como sabemos, está inativa. Nessas circunstâncias, aquilo que foi, não foi soltado a cerca da minha pessoa, mas foi aquilo que é a irreverência da própria juventude. Nós fizemos com que a própria banda mudasse de estatutos e mudasse de nome, passou a ser Banda de Ceia, exatamente nesse período, diria, de cerca dos finais da década de 70, princípios da década de 80, e depois, porque a nossa vida é feita também de opções e de escolhas. Eu tocava na banda, mas também jogava a bola e ao mesmo tempo estudava, e é verdade que mesmo naquela altura o jogar a bola trazia-me mais alguns trocos para casa, tive que fazer as minhas opções, e a minha opção foi o futebol até determinado tempo, e depois cortei com tudo. Portanto, as nossas histórias de vida são enormes. Tenho uma admiração imensa por aqueles que hoje se dedicam a esta atividade ou a toda a atividade cultural no seio das nossas comunidades, porque elas, de uma ou de outra forma, são, sem dúvida nenhuma, um contributo muito forte para aquilo que é a construção da vida de cada um. E nestas circunstâncias, se eventualmente até no passado, e estou a pôr aqui também muito em paralelo aquilo que é a dedicação de muitos de nós às associações de bombeiros, eram vistos um pouco de lado aqueles que achavam que os seus contributos enquanto voluntários poderiam estar nestas instituições. Hoje, felizmente, esses mesmos olhares não são olhares tão distantes, nem olhares tão críticos relativamente a estes desempenhos. É de uma forma solidária que eu, com eles, também aqui estou. E dizer que é, para mim, um orgulho grande, uma gratidão grande da Fundação, no sentido de ter, no ano de 2018, ir entregar ou dedicar esta mesma homenagem à Banda Filarmónica de Lourinhã. Muito obrigado a todos.